Olá! Na economia, Bolsonaro e sua equipe agem para retirar direitos e reduzir as políticas sociais. Abono salarial e farmácia popular são conquistas na mira de Paulo Guedes, que tenta emplacar o Renda Brasil em substituição ao Bolsa Família. Enquanto isso, a ausência de fiscalização e o aumento da desigualdade conduzem trabalhadores miseráveis a situações análogas à escravidão. Nos costumes, os aliados de Bolsonaro são conservadores e fundamentalistas, que reforçam discursos violentos contra a população LGBT. Na Semana da Visibilidade Lésbica, confira no programa uma agenda de ações virtuais. E na entrevista central, o médico Paulo Saldiva fala sobre as possibilidades de vacina para o próximo ano. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. No sábado, dia 29, completam-se 24 anos do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas. A data marca o mês da visibilidade lésbica e as lutas contra o silenciamento e as violências cometidas contra essas mulheres. Rosilaine Dias, do Conselho Nacional Popular LGBTI, fala sobre as ações que serão realizadas pela efeméride. Embarque imediato. Dia 29 de agosto, nós convidamos a todas as mulheres lésbicas do país para estarem conosco numa ação virtual intitulada Mosaico Sapatão, uma proposta da Jornada Lésbica do Rio Grande do Sul, articulada por todas as redes lésbicas do Brasil, por dentro do Conselho Popular Nacional LGBTI, que é uma articulação de redes que tratam da pauta de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexos no Brasil, dada a nossa total invisibilidade enquanto população no cenário brasileiro. Conservadores nos costumes e ultraliberais na economia. Bolsonaro e a sua equipe estão tentando emplacar o programa Renda Brasil para substituir o Bolsa Família. Atendendo às perspectivas neoliberais, o Renda Brasil de Paulo Guedes implica em interromper diversas políticas sociais em funcionamento, como o seguro-defeso para pescadores, a farmácia popular e o abono salarial. Afonso Bezerra traz mais informações. Trilhos do Brasil. Negligente diante da crise do coronavírus, o governo Bolsonaro tenta emplacar uma nova medida da equipe econômica, que vai na contramão dos interesses populares. A notícia que vem de Brasília agora é a criação do Renda Brasil, um programa social que substituiria o Bolsa Família. Acontece que na avaliação do ministro Paulo Guedes para viabilizar o novo programa, será necessário interromper outros benefícios históricos, como o seguro-defeso para os pescadores, o abono salarial e o farmácia popular. Hoje, cerca de 800 mil pescadores recebem o seguro-defeso. O benefício é concedido aos pescadores artesanais, que ficam inviabilizados de exercer a pesca em momentos vitais para espécies em extinção. O valor pode variar de 3 a 6 parcelas. De acordo com a pescadora Maria da Guia do Nascimento, se o seguro-defeso for cortado, o impacto na vida dos pescadores será incalculável. Então esse seguro-desemprego, defeso, ele nos ajuda a não ir trabalhar. Nos ajuda a pagar a conta, que a maioria da gente paga aluguel, paga água, luz, gás, enfim. Dependemos tão somente do nosso trabalho. Outro programa ameaçado pelo plano de Paulo Guedes é o Farmácia Popular. Criado em 2004 no governo Lula, o programa garante acesso aos medicamentos essenciais e de uso contínuo à população mais pobre. É por meio dele que Antônio Carlos consegue a insulina para o filho e a medicação da mãe mensalmente, sem comprometer grande parcela da renda familiar. Então eu faço muito uso da farmácia popular, ela é muito importante na minha vida, na vida da minha família e acredito eu que na vida de todos os brasileiros. Seria um crime acabar com a farmácia popular. A
Parada Cultural de hoje traz indicações de livros. Temas como as lutas populares, a política de ódio e fake news de Bolsonaro e a superexploração do trabalho. Quem traz as sugestões é o cientista político Leonardo Sakamoto. Parada Cultural. E eu trouxe 3 dicas de livros para vocês, né? Primeiro é Julian Fuchs com A Ocupação. O Julian também é autor de A Resistência. Na Ocupação ele acompanha o dia a dia de uma ocupação sem teto aqui na cidade de São Paulo, relaciona com a vida dele, com o dia a dia da cidade. É muito legal, é muito sensível, vale a pena. O segundo livro é um pouco mais pesado, mas é importantíssimo, é de Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo, escreveu A Máquina do Ódio. Foi ela que desvendou aquele esquema de envio de mensagens em massa que beneficiou a campanha do presidente Jair Bolsonaro, e aqui ela conta como é que funcionam as redes de ódio no Brasil. É um livro fundamental, acabou de ser lançado. E aqui em terceiro lugar, uma dobradinha sobre trabalho escravo, que é o meu tema de atuação, né? Primeiro, o Laurentino Gomes com Escravidão, volume 1, vale a pena, fala do primeiro leilão, desde o primeiro leilão de escravos, de pessoas escravizadas em Portugal, até a morte de Zumbi dos Palmares. Esse primeiro tomo vale a pena. Eu também queria fazer uma sugestão pessoal, né? Eu acabei de lançar também um livro, Escravidão Contemporânea, né? Eu fui o organizador e aqui eu trato do trabalho escravo de hoje, né? E junto também com outros convidados explicamos como funciona o trabalho escravo hoje. Vale a pena, e eu quero deixar também meu abraço. Cuidem-se. A pandemia acentuou a exploração do trabalho e a imposição de jornadas desumanas no Brasil, principalmente com o desmonte das políticas de erradicação do trabalho escravo contemporâneo. Omissão do governo Bolsonaro, falta de fiscalização e aumento das desigualdades estão entre as razões para o aliciamento desses trabalhadores. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piacese. O número de 373 pessoas resgatadas corresponde a aproximadamente 20% do total de 1.133 em 2019. Os dados são da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, mas os números deste ano tendem a ser maiores do que do ano passado, porque a pandemia do novo coronavírus acentua ainda mais a retomada da escravidão, conforme explicou o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, Carlos Silva. Porque elas têm relação com a desigualdade social, com as vulnerabilidades que expõem os trabalhadores à figura do aliciador, né? Há, na maioria desses casos, a caracterização do tráfico de pessoas, que torna, portanto, a exploração ainda mais gravosa. De 1995 a 2020, já foram resgatados mais de 55 mil trabalhadores em situação de escravidão contemporânea, que é mais comum nas regiões rurais. Mas o assunto tem as raízes bem antes de 95. Ele é de quando começou a escravidão. O Frei Xavier, da CPT, e morador de Tocantins, explicou que é reflexo de uma discriminação estrutural histórica e que tem como consequência a desigualdade social. Que afeta especialmente a população afrodescendente, ou seja, os trabalhadores descendentes dos antigos escravos. Então, o fenômeno do racismo, que respinga em muitas desigualdades. A fiscalização é a única maneira de se tornar visível o trabalho escravo, mas infelizmente a luta contra ele e também contra o trabalho infantil vem sofrendo ameaças do governo Bolsonaro. Com 6 meses de pandemia, o Brasil ainda está distante de resolver os problemas acirrados pela má gestão da crise. A vacina é esperada para o próximo ano, mas enquanto isso, aumenta o número de crianças dando entrada em enfermarias e hospitais por sintomas de coronavírus. Jonatas Campos conversou sobre o tema com o médico patologista Paulo Saldiva. Vamos acompanhar. Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central conversa com o Dr. Paulo Saldiva. Ele é médico patologista da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Ciências. Dr. Saldiva, agradecemos sua participação. Doutor, o estado de Pernambuco anunciou aumento dos leitos de UTI e enfermaria para atender casos de crianças infectadas pelo coronavírus.
Isso é um reflexo do relaxamento do comportamento das pessoas que estão expondo mais as crianças em ambientes públicos? Olha, pode ser. Essas manifestações da Covid-19 em crianças, elas não foram descritas no início da pandemia, não aconteceu na China, e mesmo quando a doença era dominada, a localização dela era dominante na Europa, essa manifestação não ocorreu. Quando a doença atravessa o Atlântico e chega na América do Norte e agora na América do Sul, tem surgido nos últimos 3 meses uma preocupação muito grande com os casos de Covid-19 em crianças. E você não sabe exatamente por que isso está acontecendo. Nós tivemos o duvidoso privilégio de começar a ver essas crianças e fazer autópsia dessas crianças em nosso hospital. E a questão, no final da semana passada, nós publicamos o primeiro relato de autópsia dessas crianças que demonstra a presença do vírus diretamente no miocárdio. Isso é numa revista chamada Lancet. E essa criança não tinha nenhum antecedente de doença, seja do ponto de vista clínico, seja do ponto de vista das análises de genoma e exoma que foram realizadas. Ou seja, não era uma característica da criança como sendo mais frágil, ela não tinha nenhum indicador. E, aliás, na conversa que tivemos com os familiares, eles relataram que eles não imaginavam que a criança poderia adoecer, porque havia, naquela época, essa morte ocorreu no final de abril, não se sabia, não se imaginava que uma criança pudesse falecer de Covid. Então, esse aumento pela demanda de UTIs para crianças pode ser, então, um indício de que o comportamento da doença está ficando mais grave nas crianças. Quando a gente mapeia na cidade de São Paulo as ocorrências de Covid-19 em pessoas jovens, a gente nota que elas estão na periferia da cidade. E isso leva à possibilidade de que essas doenças, manifestação, seja devido, então, não por uma fragilidade ou uma vulnerabilidade maior orgânica das crianças, mas sim um inóculo, uma exposição maior aos agentes, ou seja, a quantidade de vírus que ela recebe é maior, e isso suscita uma resposta inflamatória muito grande por parte das crianças, que acaba fazendo com que você tenha uma manifestação fatal. Nós temos 5 casos de crianças que faleceram de Covid, 4 delas não tinham nenhuma alteração prévia que justificasse a doença. Elas têm uma manifestação pulmonar mais benigna, ou seja, no adulto, as pessoas em geral têm o comprometimento maior pulmonar. Nessas crianças é cardíaco, elas entram com uma falência da eficiência da bomba miocárdica, ela não consegue, ela faz uma espécie de insuficiência cardíaca, e isso é devido por obstrução de pequenos ramos da microcirculação cardíaca. Doutor, casos de reinfecção começam a aparecer comprovadamente. Essa comprovação é um alerta para os serviços públicos e para o comportamento das pessoas diante da pandemia? Eu não tenho dúvida. Eles são poucos ainda. Aconteceram na China. No Brasil, há um relato de um caso que foi descrito pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e a gente já sabe, tanto pelo SARS-CoV-1, que foi o vírus que causou, que é primo desse, que fez um surto em 2002 na China, começou na China de novo, e quanto agora, pelo acompanhamento dos pacientes que tiveram a doença agora, atual, no início do ano, que o nível de anticorpos das pessoas começa a cair, né, rapidamente. Então, isso é um alerta que talvez não consigamos ter uma imunidade efetiva de rebanho, como se diz, que seja duradoura e reforça a necessidade de vacinas. A Central do Brasil está terminando. Acompanhe a gente pelo Instagram, pelo @Programa Central do Brasil. Amanhã, quem estará com vocês na apresentação do programa é o jornalista José Bernardes. Eu volto na semana que vem. Até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.